Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor de toda a criação, aquele que escolheu para nós o Islã como religião, que revelou para nós o sagrado Alcorão e ainda nos brindou com a bela e perfeita tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É motivo de muita felicidade e gratidão da nossa parte podermos estar aqui para mais uma temporada das Conversas Arafáticas, que ao mesmo tempo também anunciam o regresso, pela graça e misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, das emissões da Nur Televisão. Nós queremos aproveitar esta oportunidade para fazer chegar o nosso especial agradecimento a todos os irmãos que ao longo do ano de 2023, principalmente a partir do mês de Ramadã, participaram da nossa campanha de apoio. A Nur Televisão contou com o apoio de vários irmãos em várias partes de Moçambique e até fora de Moçambique, alhamdulillah, que contribuíram com seus valores, contribuíram com seus doás, contribuíram com seu encorajamento para que nós conseguíssemos reunir o equipamento necessário e hoje pudéssemos estar aqui a trazer de volta o Nur, a trazer de volta esta luz que nós esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala utilize as nossas lentes como forma de fazer chegar às casas, às vidas e aos corações de todos aqueles que estão do outro lado. Alhamdulillah, voltamos com a Nur Televisão e o primeiro convidado não podia ser outro. Quem? O Sheikh Nur. O Sheikh Nur Mekupa é o nosso convidado para este primeiro episódio desta temporada das Conversas Arafáticas, a quem eu tenho o privilégio de dar as boas-vindas com a bela saudação do Islã. Sheikh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecer e louvar Allah subhanahu wa ta'ala e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que mantenha este Nur da Nur Televisão. Amém, ya Rabbi. E continua a difundir os conteúdos através do Alcorão e Sunna. Amém, ya E Rabbi. que Allah subhanahu wa ta'ala facilite para nós, colaboradores e todos aqueles que apreciam este canal a partir destas lentes da Nur TV e que Allah aceite os doados deles, e estamos aqui sempre para trazer o brilho que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu daquilo que é a luz da Sunna. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum, Sheikh. Esta, tal como vocês sabem que é a marca do Sheikh Nur Mekupa, é uma conversa para escutar bem. É uma conversa para escutar bem, primeiro, porque é conversa a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala, é conversa com um daqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala escolheu como herdeiro dos profetas. É um alim que está aqui conosco para nos ajudar a conhecermos melhor aquilo que nos vai aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala e também para nos advertir a respeito daquilo que nos pode distanciar da misericórdia do nosso Criador. Sheikh, nós estamos numa era onde ouvimos falar de vários problemas. Ouvimos falar de problemas ligados a doenças que aqueles que vieram antes de nós nunca ouviram falar. São os HIV, SIDAs, são as sífilis, são as gonorreias e vários outros nomes que nós poderíamos aqui mencionar. Estas doenças, elas são mencionadas talvez de uns 20, 30 anos para cá. Como eu dizia, alguns dos que estiveram antes de nós não sequer ouviram falar destes nomes. E isto hoje é trazido como sendo consequência de parte do nosso comportamento. Afinal, como diz Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que nos açoitar, aquilo que nos ocorrer, não é senão o resultado do que as nossas mãos adiantaram, o resultado daquilo que nós fizemos. Mas em particular, e principalmente porque a Nur é um canal que mais do que para os muçulmanos, ele existe em especial para chegar aos corações dos jovens. Esta fase da juventude é uma fase complicada, é uma fase onde nós temos que resistir a tentações, é uma fase onde temos que resistir, às vezes até à pressão social. E há um conceito muito comum que nós crescemos a ouvir. Alguns de nós, inclusive, casaram-se muito cedo, mesmo em busca da preservação deste conceito. Nós temos Allah subhanahu wa ta'ala a dizer no Surat Al-Mu'minun: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala elogia ou coloca como uma das características daqueles para os quais o Jannah foi preparado, aqueles que terão um sucesso, o fato deles preservarem a sua castidade. E no hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que
aquele que salvaguardar, aquele que garantir para ele a proteção do que está no meio dos lábios e do que está no meio das suas pernas, então o profeta sallallahu alaihi wasallam salvaguarda ou garante para ele o Jannah. A questão central, Sheikh, é que nós olhamos para a castidade como algo que é importante antes de casar. E esquecemos da castidade como algo que é importante mesmo dentro do casamento. Então, antes de nós discutirmos este assunto, depois, eu gostaria de pedir ao Sheikh que começássemos por entender quando se fala desta castidade, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz li furujihim hafidhun, o que é que significa ser casto à luz da Sharia? Em primeiro lugar, mais uma vez, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain wa ba'd. Eu queria tomar algo que falou no início, devido ao mau comportamento. Exato. Este é o princípio de todo o nosso problema, o mau comportamento. Então, quando nós temos o mau comportamento, o resto já pode-se dizer qualquer coisa. As pessoas não percebem realmente o que significa mau comportamento, a importância do bom comportamento e afastar-se do mau comportamento. Algumas pessoas esqueceram que o bom comportamento, em primeiro lugar, começa com Allah. Exato. O bom comportamento começa com Allah, depois o bom comportamento com o profeta Muhammad, depois o bom comportamento com a mensagem de Allah, depois o bom comportamento com aquilo que são desígnios de Allah, bom comportamento com aquilo que são as criaturas de Allah. Então, associando isso tudo, encontramos aquele muçulmano que é chamado de bom comportamento. Quando falha uma dessas partes, aí encontramos o mau comportamento. Não pode ter bom comportamento com Allah e mau comportamento com o profeta Muhammad. Não pode ter bom comportamento com Allah e o seu mensageiro e mau comportamento com os desígnios, tal como as ordens de Allah e as criaturas de Allah. Aí você falha no geral. Então, o muçulmano procura em primeiro lugar ter o bom comportamento com Allah. Quando ele tem bom comportamento com Allah, tudo que vai atrás dele, ele consegue acatar e seguir aquilo que são as ordens de Allah. Quando nós vamos na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala para a preservação da castidade, como disse o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numa narração autêntica, alhamdulillah, Sheikh Albani rahimahullah ta'ala classificou como sendo corrente autêntica de várias correntes que existem esse hadith, quando o mensageiro de Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Inna Allahu yaghar, Inna Allah yaghar, certamente que Allah tem ciúmes. Okay? E aqui esse ciúme de Allah é um ciúme protetor. Mashallah. Okay? É um ciúme que protege aquilo que são as suas criaturas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando disse que Allah tem este ciúme protetor, por esse motivo ele proibiu a fawahisha. Fawahisha, nós estamos a fazer o quê? Estamos a dizer o que fawahisha é toda obscenidade, imoralidade. O que significa, numa outra narração, no Musnad de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: dentre a manifestação do ciúme de Allah é ver uma criatura sua, seu servo ou sua serva, em contato sexual. Nesse caso estamos a falar no zina. O que significa, Allah não gosta de ver aquilo. Allah não gosta de ver sua criatura, né? Mulher, homem, envolvidos naquilo. Então, Allah sente muito, mais do que qualquer um. O que significa o ciúme de um ser humano, né? Ao ver sua esposa com outro homem, digamos, o ciúme de uma mulher ao ver seu marido com uma outra mulher, o ciúme de um pai ao ver sua filha com uma outra pessoa, né? Ver sua filha envolvida nessa situação, tudo isso associado não chega no ciúme de Allah. Allah sente mais ciúme do que todos nós juntos. Então, por isso que ele coloca todos nós a preservar a castidade. A castidade não significa eu e você, ou a castidade não significa certa pessoa. A sociedade, no geral,
deve ser preservadora da castidade, deve criar condições para que a obscenidade, a imoralidade não aconteça. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando nos traz o Islã, ele nos traz como homens que vão zelar por isso, para que Allah não chegue a sentir ciúme de ninguém. Por isso que nós fomos chamados, não como nós, aquelas pessoas que liberam isso, são chamados Dayutha. Dayuth é aquele que não sente ciúmes pela sua família. Esse chama-se Dayuth. E numa narração o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o Dayuth não tem direito de Jannah. O que significa, quando nós olhamos alguém de uma forma ilegal, sendo muçulmano, e achamos normal, aí é que começa o problema. Ok? Quando nós não temos essa... Só queremos olhar entre eu e minha esposa. Não. É todos os muçulmanos juntos. Todos nós devemos preservar a castidade. Não fazer com que... Não aceitar com que um muçulmano se envolva com uma outra mulher de forma ilegal. Não deixar com que os muçulmanos ou as muçulmanas entrem nessa via. Todos. E quando nós estamos fracos, os outros também não podem ficar fortes. Numa sociedade muçulmana fraca, em termos de castidade, não. Então pronto. Porque se formos a recuar mesmo no nosso tempo, no tempo dos nossos pais mesmo, que estamos a falar, eles eram assim também. Eles eram assim. Era a sociedade toda. Não. Você tinha vergonha de andar com uma mulher na rua. Sim. Se não fosse tua esposa, que a sociedade não a conhecesse. Nós estamos a falar da Arábia Saudita. Nós estamos a falar de um país... Quando olhamos esses países, dizemos, mas ali é tudo... Coisa diferente. Nunca pensamos que aquilo é uma sociedade a preservar para um objetivo de Allah. Então nós também, muçulmanos, temos que ter isso aí. Exato. Temos que ter o mesmo ciúme que Allah nos deu. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: existe ciúme de riba e existe ciúme que não tem riba. O que significa ciúme de riba com legítimo, ciúme que Allah aceita e ciúme que Allah não aceita. Ciúme que Allah não aceita, né, é todo aquele ciúme que a gente sente por coisas banais. E ciúme que Allah aceita que você tenha é o ciúme para preservar a ordem de Allah. Okay? Ter ciúme em tudo. Ter ciúme em ver o vestuário. Ter ciúme, né? A pessoa controlar, olha, veste lá bem, né? Marido, vê lá como estás, né? É ciúme. Ver tua mulher, ver tua filha, né? Ver tua filha que está mal vestida, você dizer, não, assim não. Ver tua filha com um homem estranho, ver tua irmã com um homem estranho, e você intervir. Esse é um ciúme que tem lógica. Legítimo. É legítimo. Aceito por Allah. Allah aceita. Agora, não é um ciúme porque por causa de celular tocar, né? Nem sabes de nada. Não é um ciúme porque as mensagens entram. Não é. Quer dizer, nós estamos a ter um ciúme pequeno e deixamos o maior ciúme. Então, nós todos, muçulmanos, no geral, temos que entrar para preservar a castidade. Todos os muçulmanos, a comunidade toda, né, tem que estar aí. Porque remar sozinho é difícil. Né? É só eu e você. Ponto final. O mundo não se importa. Como é que fica? É difícil. Estás a colocar um santo no meio de 1000 pecadores. Ninguém é crente muçulmano puro sozinho. Ninguém é bom muçulmano numa ilha. Sozinho. Você precisa de uma comunidade, de um ambiente. E nós precisamos, muçulmanos, de preservar esse ambiente que nós aprovamos a castidade. Agora, nós olhamos as nossas irmãs, estão no fashion, usam hijab,
fashion, provocante, né? Que não tem nada a ver com hijab, mas estão mais para exibir a beleza dela, a atração dela, e nós não fazemos nada. O que significa, ela usa um lenço da maneira dela, usa uns óculos, batom, faz umas maquiagens, deixa tudo, põe uma calça bem, não sei, justa, tudo aquilo, e mashallah para nós, né? Está bela, mas não sabemos ali que ela está a provocar. Agora, o hijab não é aquilo. Não. O hijab é tudo aquilo que protege a ti contra qualquer tipo de atração, né? O hijab é um pano que cobre o corpo da mulher e não mostra aquilo que são os seus atrativos. Quando uma mulher, mesmo estando num hijab, ainda continua atraente, não sei, vamos procurar um outro hijab então. Até encontrar um hijab que diz, não, mana, você tem que se cobrir mesmo, senão o Shaitan há de vir. E isso não se discute, não tem essas coisas que as mulheres hoje dizem, que está no coração, é mentira isso, hein? Isso aí é propaganda de Shaitan. Se está no coração, sim, mas o exterior conta. Aliás, geralmente o exterior é reflexo do que está exatamente. no coração. Então, as nossas irmãs precisam de saber que umas das que elas gostam de falar, as que estão nos a assistir, é que as que se cobrem são as piores. Isso é mentira. Ninguém te disse que a que se cobre é santa. Ninguém deve se cobrir por ser santa. Não. É por não sermos santos mesmo, precisamos de cobrir. Subhanallah. Porque se não nos cobrirmos, Assalamu alaikum, já não há nada. Então, ela não tem que pensar que a que se cobre é... Sim, nós estamos a dizer que a que se cobre não tem problemas, não faz isso, mas está obedecendo uma ordem, e que você que não se cobre está desobedecendo uma ordem, que é pior. Jazakumullah. Jazakumullah khairan, Sheikh. Castidade não é simplesmente para mim, não é simplesmente para dois, é uma responsabilidade de toda a sociedade. E só para lembrar, o Sheikh fazia esta contextualização, tendo em conta o que dissemos no início em relação ao versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz que e aquilo que vos açoitar, aquilo que vos acontecer não é senão o resultado do que adiantaram as vossas próprias mãos. E como o Sheikh dizia, temos aspectos onde nós devemos nos comprometer, e o primeiro de todos eles é o nosso bom comportamento para com Allah, bom comportamento para com o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, para com a mensagem de Allah, as suas ordens, os seus desígnios e também as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh fala aqui da necessidade de ser toda uma sociedade a preservar a castidade. E de fato, nos tempos dos nossos pais, pelo menos dá para dizer, nós que vivemos em 2 séculos diferentes, alhamdulillah, nós que conhecemos 2 milénios diferentes, estamos a viver quantas décadas agora? 90, 2000, 4 décadas diferentes, não é para quem quer. Então nós que tivemos essa sorte, sabemos que de fato naquela altura o que não é permitido em casa, o vizinho, se me visse a fazer, mesmo longe de casa, tinha permissão para me bater. Eu chegava a casa e ainda levava de novo. Mas hoje, Sheikh, nós temos uma situação totalmente diferente. O que acontece é que o jovem, com 13, 14 anos, pelas amizades que ele tem na escola, pelos vizinhos às vezes, se ele disser que ele não se envolve com uma mulher, ou se ela disser que não se envolve com um homem antes de se casar, a palavra virgem, que é o que nós utilizamos, é motivo para ele ser piada até o dia que ele cansar de viver. A questão é, algumas pessoas até conseguem se distanciar disso, fazer ouvidos de mercador, como a gente diz, mas há muito jovem que, por causa do que nós chamamos pressão social, acaba se esquecendo ou deixando de lado os princípios do seu Islã. O que é que se pode dizer a quem está numa situação dessa, é na escola, é no trabalho, que ainda faz o esforço para se segurar, para se controlar, mesmo pelo que o Sheikh disse, porque ele sabe que não é santo, porque ele sabe que tem obrigações para com Allah subhanahu wa ta'ala, mas aquilo que ele tem à sua volta, não se pode ser bom muçulmano numa ilha, como o Sheikh estava a dizer. O que é que se pode dar como recomendação para alguém que se vê numa situação como esta? A primeira coisa é lhe fortalecer o sabr, né? Porque às vezes Allah nos coloca sob testes.
E uma das formas de Allah nos colocar sob testes é dessa forma, em que nós estamos a viver um din, conforme o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos falou, que os piores momentos ainda virão. E cada momento que virá é pior do que o outro. E nós estamos a viver nesses momentos, e o muçulmano que se preserva em seguir a luz do Alcorão e Sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deve saber que ele tem uma sociedade contra aquilo que o mensageiro de Allah disse: aquele que segura a sua religião é como se estivesse a segurar carvão em brasa em sua própria mão. Isso porque é difícil manter a castidade para a mulher, é difícil manter a castidade para o homem, não por causa dele não ser capaz de fazer, mas porque a sociedade em si, o que está à volta, não está lhe a ajudar, está-lhe a colocar cada vez mais baixo. Então, o hadith do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse: "Al-Muslim alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru a'dahum khayrun min alladhi la yasbiru an-nas wa la yukhalitu an-nas wa la yasbiru a'dahum." O muçulmano que se envolve no meio das pessoas, né, e suporta as suas ofensas, e suporta as suas tudo contra a sua religião, é melhor do que aquele que foge, aquele que se esconde. Ele se fortalece cada vez mais nesse tipo de ambiente. É preciso fortalecer ele nesse tipo de ambiente. Aprende muito do que aquele que não está nesse tipo de ambiente. Aprende-se muito em Moçambique, ou nos países que tem exatamente, do que num país onde tudo funciona a nosso favor. Então nós aqui temos aqui uma responsabilidade de ter um imã, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam numa narração nos disse: aquele muçulmano que viver nesses tempos terá um nível, nesse caso, em termos de comparação com os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse, equivale a 50 de vós, ok? Então, um sahaba, os 50 deles, ele está aqui sozinho a fazer um trabalho provavelmente de 50 pessoas, um trabalho de 1000 pessoas, sozinho. Ok? Então, esse tem uma responsabilidade diante de Allah e um grau elevadíssimo. Então, nós temos que não gostar pela situação, mas nos sentir que este é o momento de trabalhar. Quer dizer, é como alguém que vai para uma batalha, não encontra ninguém no inimigo lá, está preparado para isso. Como é que ele se sente? E alguém que encontra espaço para trabalhar, sente-se bem. Então, o Ahli Sunnah, o crente muçulmano, não deve sentir que se eu estivesse na Arábia Saudita, se eu estivesse não sei aonde. Porque tem um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que chama-se Saad bin Abi Waqqas. Já falamos muito dele, Saad bin Abi Waqqas. E um homem olhou para Saad bin Abi Waqqas, sentado em Meca, e disse para ele: abençoados são esses olhos que viram o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se o profeta estivesse na nossa época, nós não deixaríamos ele andar com os seus próprios pés. Teríamos o carregado. Saad bin Abi Waqqas zangou. As pessoas viram, mas ele está a elogiar os olhos de Saad, que viram o profeta. Está a dizer que ele gostaria, se ele estivesse por amor que tem pelo profeta, teria-lhe carregado. O profeta não deixaria o profeta andar no chão. Ele disse, palavra de Saad, por isso digo mais uma vez, escutar bem essas palavras de Saad. Saad ibn Abi Waqqas disse: o que faz uma pessoa desejar uma vida da qual Allah lhe protegeu? Allahu Akbar. Ok? Pois vocês não sabem a que situação vocês estariam se estivessem lá. Allahu Akbar. Nós vivemos situações de fome,
Ok? Fome, tudo contra. Numa vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam queria ter informações numa batalha. Estava frio, fome e está a fazer vento no deserto. Estávamos escondidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem traz para mim a informação deles? Ninguém respondeu. Todos não se achavam em condições para essa tarefa. O profeta disse, a segunda vez: quem vai até eles trazer-me informações? Eu lhe garanto o paraíso. Ninguém levantou. A situação não estava boa para ninguém. Ninguém estava em condições. O profeta voltou a dizer: quem vai até lá? Eu lhe garanto o paraíso na minha companhia. Ninguém levantou. E isso significa, quando ele disse: oh Saad, vá, ali eu não tinha como rejeitar. E fui. Então, tu não sabes, a vida que vivemos lá não era de uma vida que você tem hoje de facilidade, como você está a ver hoje. Allah não sabe, você não sabe o que Allah te colocaria. Talvez você estaria entre os hipócritas. Ok? Talvez você estaria entre os descrentes. Você nem sabe. Hoje você não tem essa condição de colocar entre hipócrita ou crente ou descrente. Você é crente, ponto final. Em vez de agradecer isso, você deseja viver um momento que o teste era ali, passou, chumbou ali, na hora. Alguns chumbaram por uma atitude que para vocês hoje é normal e foram condenados. Ok? Então hoje nós vivemos uma situação aqui em Moçambique que podemos desejar o melhor, sim, mas provavelmente numa situação de, não digo que acontece muitos que saem, há pessoas que saem desses ambientes bons, né, e vão para as Europas, onde existem ambientes obscenos, e vivem lá. E você, no mesmo ambiente, consegue ter imã. Um que sai daquele ambiente protegido, não consegue ter imã que você tem aqui. Às vezes você é melhor. Às vezes você está numa situação boa. Portanto, você que está aqui a viver essa situação, se fortaleça. Você está numa boa posição. Alhamdulillah. Você está numa escada que você pode alcançar o Jannah. A tua paciência, o teu salat aqui para você fazer fajr, ya salam, é você. Não tem ninguém que te chama. Aqui para você não fazer zina, é você. Aqui não tem polícia que te condena, tudo está aí, aberto. Tem um hadith que não tenho certeza da sua autenticidade, mas pode não ser autêntico. Vou mais pelo lado de não ser autêntico. O profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta: quem vocês acham que é a melhor criatura para Allah? Eles disseram os profetas. O profeta disse: não, outros. Eles disseram os anjos. Eles disseram: não, os outros. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as melhores criaturas perante Allah são aqueles que virão depois de mim. Irão amar-me sem ter-me visto e acreditar em mim, seguir sem ter-me visto. Pois a vocês nada tem contra, nada vos impede de crer. O profeta está aqui ao lado. Exato. E esses não têm nada, nenhum argumento, senão o que eles vão encontrar escrito. Se esse hadith for autêntico, alhamdulillah, espero que seja, né? Estamos nós numa situação boa. Não estamos numa situação má. Pode ser que nós hoje estamos a fazer coisas que pessoas que estão numa situação confortável não estão a conseguir fazer. Então, menino, jovem que está aqui, moça que está aqui, continua virgem aos seus 18 anos, aos seus 19 anos. Um jovem que está aqui, 16, 17, muçulmano, 19, virgem, ainda mantém a castidade. Nós temos que apoiá-los.
Esses nós temos que apoiá-los, dar cada vez mais espaço, dizer que continua. E Allah irá abençoar assim, né, no seu casamento. Agora, aprenda o casamento. Casamento é uma coisa, mas não é o fim. Casamento é o local onde mais se exercita o Islã. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, esse hadith tenho certeza que é autêntico, quando disse que aquele que fazer o nikah cumpriu metade parte da sua religião. Aqui há uma, por causa do mesmo hadith que falou no início, Sim. Porque alguns acham que esta é a segunda parte do hadith. O hadith aí está a falar de duas partes. Sim. Está a falar da parte que está entre os lábios, a boca, que é a língua. Está a falar a parte que está entre os pés. Então, ele aqui protegeu a parte que está entre os pés. Falta a outra parte que é a boca. Isso é que tem que preservar o casamento também. Allah. Preservar o casamento. Aqui já se preservou. A mulher, principalmente, já se preservou entre os pés. Agora falta preservar a língua. Para completar, né? Por isso que alguns estudos disseram que este hadith é para este hadith, complementa este outro hadith. Então, o casamento é assim. Infelizmente, nós hoje somos mal educados dentro de casa, bem educados fora. Somos mal educados com a pessoa que convive conosco e bem educados com pessoas que nem conhecemos. Isso é a coisa mais estranha dos muçulmanos de hoje. Isto não pode acontecer. Se você é bom fora, tem muitos elogios fora, e dentro de casa você é um péssimo marido, é uma péssima esposa, você ainda não entrou dentro do Islã. Hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, autêntico, alhamdulillah. Melhor dentre vós é aquele que é melhor para com a sua família. Então o profeta disse, eu sou. Então nós, muçulmanos, mulheres também, tem que perceber que o casamento é um teste. Então toda situação que está dentro do casamento faz parte do teste. Um homem pode ser grunho. Um homem pode ser... é um teste para si. Está a testar a tua fé. Tinha um homem, nosso, mashallah, escutar bem isto, que passou a frequentar a mesquita, um jovem, e conheceu um senhor idoso lá, né? E esse senhor idoso gostou dele pela sua religiosidade e tornaram-se amigos pela causa de Allah. E uma vez o senhor disse para o jovem, eu tenho uma filha, quero que você case. E ele disse, aceito. Antigamente os casamentos não tinham muita... É pai da moça, o casamento era chap-chap, não é como hoje que precisa assim. Era um casamento daqui para aqui. E realizou-se o casamento, o jovem casou sem ter visto a moça. E ele assumiu a mulher por causa de Allah e aquele senhor que gostava dele por causa de Allah. Quando chega dentro de casa, vê que a mulher tinha um defeito no rosto. E ele disse, oh Allah, faça com que a minha vista nunca veja os defeitos dessa mulher. Algumas narrações dizem que ele ficou cego e viveram 25 anos. Ele é que está a escrever isso. Hoje nós temos jovens que já se conhecem, quase não resta nada. Se casam, ok? Depois de ter conhecido tudo, onde fica lado A, lado B, lado C, já sabem tudo da mulher, a mulher já sabe tudo do homem. Nem ficam 3 meses, nem ficam 2 anos. Este jovem nem conheceu. E ele disse, Allah me deu uma oportunidade de eu exercitar a minha religiosidade através dessa mulher.
o que você não consegue fazer. Ok? Nós temos que nos esforçar para ser melhor para com as nossas esposas. Vocês, mulheres, se exercitem para ser melhor muçulmana, né? Com os vossos esposos. O que acontece hoje é triste. Muçulmanos fazem casamentos, mexem toda a família, mexem tudo, mais alguma coisa, e no fim, essas pessoas são chamadas na esquadra, nos tribunais. É difícil ver uma mulher muçulmana, uma jovem muçulmana, numa esquadra, com uma criança, né? Assim, a chorar, queixar a ti. É o pai dessa criança aqui. Não dá comida há 3 meses, há 6 meses, nem quer saber. Você apanhar uma notificação, uma intimação, diz, senhor Abdul, senhor Ahmad, senhor Mohamed, senhor, a comparecer na esquadra. Se você não tem vergonha de Allah, você será ensinado, porque o senhor não dá de comer a sua filha? É que ela, você está, senhor Abdul, não ensina lá na mesquita, não sei. Quer dizer, você ser ensinado lá na mesquita, eu me comprometo, e lá na esquadra, eu me comprometo a pagar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, Inna Allah, hadith de Jabir bin Abdullah, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Inna Allah la quddisa qawmun la ya'khudhu dha'ifahu haqqahu bighayri muta'ata. Allah não dignifica uma nação que os fracos, para ter os seus direitos, precisam de problema, precisam de força. Você precisa de, quer dizer, ser intimado para dar de comer tua mulher, para dar de comer tua filha. E você diz que é muçulmano, faz 5 salates. Como Allah, o profeta sallallahu disse, Allahumma inni harrij haqqa dha'ifain. Oh Allah, eu sou implacável, sou contra todo aquele que viola direito de 2 pessoas. Al-mar'a, a mulher muçulmana, wal-yatama, e os órfãos. Mano, se você ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saiba que para você ter razão diante da tua mulher perante Rasulullah, você tem que fazer um grande esforço. Antes de tudo, saiba que ela é muçulmana, proteja ela. Ok? Não deixe ela de qualquer maneira. Não transforme a tua mulher, aquela que você diz, eu te amo, minha vida, como tua maior inimiga. Por favor, não faz isso. Estamos a pedir aos jovens, aprendam o casamento. Allah está dizendo no Alcorão, al-imsak bil-ma'ruf, case ela de boas maneiras, ou tasrihum bi-ihsan, e largue ela também de boas maneiras. Se casou bem, mostrou topi, confiou, foi lá com juba bonito, aquela. Agora, por que você no divórcio quer mostrar que você é Kung Fu? Qual é a diferença? Você casou bem, deixa bem. É muçulmana. A coisa que nós não estamos a ver é que quando deixamos essas muçulmanas mal, esses casamentos terminam mal, nós estamos a cortar um vínculo islâmico. As pessoas não estão a perceber isso. Não é por causa dela. Ela eu não gosto mais dela. Sim, mas tem Islã, mano. Ali tem Islã, que nós precisamos de. Esta é muçulmana. Se essa manhã piora as situações, que a gente vai buscar uma que não era muçulmana, faz ela muçulmana. Pior aí então. Caiu, que fica comprometido, não é a pessoa, é o Islã todo. Exato. Todos os muçulmanos. Exato. E não só diante dela, exato, mas diante de toda aquela família. E no fim, se tem Allah. filho, Allah. teu filho. Quer dizer, nós criamos problemas nos casamentos por má educação religiosa. Exato. Ok? Você não sabe que aquela criança amanhã, ela era da católica, era não sei o que, tornou-se muçulmana. E no final, você quer mostrar a sua má educação e ela vai embora. Você não sabe que aquela vai voltar para a igreja dela. E ela vai fazer com que o teu filho, que você teve com ela, também vá para lá.
E você aí começa a sentir inocente, culpado. Tem que sentir que eu sou culpado por isso. Ok? Eu teria evitado, teria criado amizade, podia divorciar, mas teria criado... Manter um bom relacionamento. Sim, ao ponto de eu dizer, dar uma criança para a madraça e ele aceitar, vou à mesquita com a criança e ele aceitar. Mas quando há esse problema, já são inimigos, já não tens como zelar pelaquela criança. Depois vem o freak dela, o Antônio, já da igreja dela. Assalamu alaikum. O teu puto foi para onde? Quem ganhou nisso? Islã ganhou? Lá. Então nós temos que, sempre nesse casamento, temos que colocar Islã lá. Islã. Que eu sou um trabalhador para o Islã. Estou a casar para trabalhar para o Islã. Pode ser que essa mulher, depois de eu morrer, venha Abdul dizer, essa mulher era da Arafat. Então, eu estou a ver o Arafat como exemplo, como espelho religioso. E vou casar com aquela mulher. Já viu a história de Julaibib, né? Sim. As pessoas concorreram para casar com a mulher de Julaibib, depois dele ser martirizado. As pessoas também vão concorrer para casar com as nossas, depois de nós morrermos. E vão apanhar lá o quê? Você era a esposa de quem? Diga-me lá. Olha, teu marido quem era? Aquele mesmo pai. Você fazia essas coisas, ela ver. Então, você não cabe aquele dia, Bada, que Allah te perdoa, e você não fez nada do teu trabalho aqui em casa. Você nunca pensou isso. Você pensou que é uma questão só e acabou. Você morre, deixa a mulher, você é espelho. A tua mulher vai casar com um homem, ele tem que encontrar um trabalho feito por ti, dizer, mashallah, grande homem, aquele era teu esposo. Quem? Fulano? Tem razão. Que Allah o protege. Allah dê grande. Você fez para outra maneira, só da catuljária para outro fulano. Não é assim. Não é assim. Agora, você está a casar para divorciar. Talvez por isso. Que você está a sabotar. Que como você não te serviu, não foi útil para ti, não vai ser útil para outro. Se não vai ser minha, não vai ser para ninguém. Então, religiosamente, você tinha que trabalhar para fazer com que a tua esposa ela se tornasse uma útil para ti e para os outros que depois de ti vão fazer doar para si. Ele vai apanhar uma mulher que já religiosamente boa, né? E você lá no Cabr, mashallah. Ele aqui é usufruir do teu trabalho, você lá está a faturar. Mashallah. Agora não dizer, aquele vai. Esses homens aqui só... Se entrarmos em casa de qualquer um aqui, encontramos tudo de qualquer maneira. Subhanallah. Isso não é bom. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja e nos conceda. Amém. Jazakumullah. Barakallah fikum, Sheikh. Nós estamos aqui para incentivar as pessoas a preservarem e a optarem pelo caminho da castidade. Ao mesmo tempo, Sheikh, estamos a querer fortalecer quem já está por esta via, mas também temos o objetivo de recordar a quem foi para o outro lado. É seguro dizer que o adultério é o oposto da castidade? E eu até queria perguntar outra coisa, porque o Sheikh falava aqui sobre este jovem que está ali a assegurar-se. A castidade é somente pela virgindade? Estamos a olhar parte privada, estamos a olhar relacionamento, como exige algum contacto sexual. Fora isso, há outros aspectos que também significam castidade? Sim, todos os termos que têm a ver com o Islã, especialmente aqueles termos que Allah elogiou tanto no Sagrado Alcorão, tal como na Sunna, se recordar, hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, em que ela fala de um cego, né? E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi dito que ele é cego, ele disse, você não é. Ok? Então a castidade começa aí, nós olharmos aquilo conforme nas nossas narrações, até colocam o olho.
são narrações que são consideradas como boas, de corrente boa. Dentre os olhos que não irão queimar no fogo do inferno. Não. É aquele olho que viu algo de haram, nesse caso uma mulher de haram, que não é lícita para ele, e desviou. O olho que viu algo de haram, né? Aí estás a colocar o que é preservação da sua castidade. A parte privada é a confirmação. Confirmação. Mas o erro já foi feito por o hadith que fala dos membros do zina. O hadith fala-nos de membros de zina. Começa a mencionar tudo, a partir da mão, a partir da boca, a partir dos olhos, a partir dos pés. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que al-farj e a parte privada, ela confirma isso ou desmente. Há certas coisas que nós não podemos colocar no lado radical. O Islã também não colocou do lado radical. Não. Estamos a dizer o que com isso? Estamos a dizer no nosso ambiente. Essa é a primeira parte. Sim. Estamos a colocar no nosso ambiente moçambicano. No nosso ambiente moçambicano, você é atentado por todo canto onde você anda. Se nós dissermos que quem olha algo de haram comete zina, todo homem gosta de trazer palavras doces para uma mulher estranha, talvez provocantes, palavras que podem provocar, mas ele pode não estar a fazer com a intenção de provocar, mas ele traz uma palavra ali que carinhosa, que acaba deixando a mulher também com trazendo mais um outro lado para abrir a mesma situação. Não. Então, isto deve ser evitado de todas as formas. O homem deve evitar conversas com mulheres estranhas. Há conversas mais clássicas. Bom dia, está tudo bem? Não estamos a dizer para muçulmanas só, né? Porque muitos zinais, para além que são cometidos por muçulmanos, isso aí é uma percentagem que estou a tentar colocar, não com certeza. Comete-se mais zina com mulheres não muçulmanas do que com muçulmanas. Os muçulmanos, nesse caso. Sim. Os homens muçulmanos cometem mais zina com mulheres não muçulmanas do que com muçulmanas. Não. Posso estar errado nessa estatística, mas as muçulmanas cometem mais com muçulmanos do que com não muçulmanos. Por causa do que é lá onde elas se enquadraram, estão lá, e são facilmente guiados com esses tais homens. E nós, olhando para o lado dos homens, olhamos por esse lado que nos rodeia. Estamos a falar dos nossos locais de trabalho, onde a gente anda no chapa, onde a gente circula. A maioria que está lá, que lida conosco, são esse tipo de mulheres. Que estão lá, não são muçulmanas, mas que estão com um aspecto que o homem começa a achar uma coisa. A primeira coisa que esse homem tem que fazer, tem que saber temer Allah. Essa é a primeira coisa. Quando ele teme Allah, subhanahu wa ta'ala, porque este é dunya. O dunya, quando ele vai no fim, cada um irá levar aquilo que ele praticou neste mundo. A pior coisa das piores, acredite, é o zina com uma descrente. Essa é das piores coisas. Zina com uma descrente. Se com uma crente já é, né? Olha para as palavras do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando fala do pior, aquele que faz zina com seu vizinho, com a mulher do seu vizinho. Está a ver onde é que o profeta coloca? Coloca esse homem não presta ao ponto dele fazer zina com a mulher do vizinho dele. Esse aqui não presta mesmo. Esse vizinho, se for muçulmano, pior. Se não for muçulmano, pior ainda. Por quê? Porque aí você viola o critério daquilo que nós chamamos do quê?
o critério que nós, quando o Islã rejeita isso, o Islã rejeita tanta coisa, comer, né? Porque nós podemos achar comida haram, mulher halal. Comida do kafir ser haram, mas a mulher dele ser halal. Ok, andar com festa de kafir haram, mas mulheres dele são halal. Quer dizer, nós tornamos halal comer em casa deles, né? Haram, mas tornamos elas como para nós halal. Então, isso é a pior coisa que nós estamos a fazer. Por isso que o pior zina que nós temos que olhar é mesmo com as descrentes. Essa é a pior coisa. E as crentes, o que é que nós fazemos? Nós precisamos de olhar para evitar isso, né? Tem a hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando ele disse que o pior cheiro do fogo do inferno é o cheiro do adúltero. O cheiro do adúltero. O cheiro do adúltero, do zinador, no fogo do inferno, é o cheiro que vai incomodar mais os residentes do fogo do inferno, pedindo proteção contra ele. Vou dar uma passagem aqui, que é contada nos nossos livros, só para dizer o seguinte. Existia um homem chamado Abu Bakr al-Miski. Abu Bakr al-Miski, ele conta a passagem dele, disse que é um tabi', e ele, contando a passagem, chama-se al-Miski porque ele tinha aquilo que nós chamamos perfume. Cheirava bem ele. Então perguntaram a ele, Abu Bakr, o que é que te faz você cheirar bem? Ok? Qual é o perfume que você usa? Ele disse, nunca usei perfume na vida. Mas como é que você cheira bem? Disse, olha, eu estava numa situação, uma senhora pediu para que eu fosse dar aula em casa dela. Tirar algumas dúvidas. E eu neguei, até que ela insistiu, eu fui dar aulas em casa dessa mulher. E quando cheguei lá, ela trancou a porta e colocou as chaves escondidas. E disse, não adianta me dizer nada. Eu sei que zina é haram. Ok? Mas eu te aprecio. Gosto de ti. Ok? Aqui você não tem opção, aqui dentro de casa. Ou aceita ir comigo fazer zina, ou eu vou gritar, você está dentro da minha casa que você queria me agredir. Você escolhe o que você quer. É ir comigo? Não quero ouvir hadith, não quero ouvir haram, não quero ouvir nada, porque eu sei. Ok? Então, o que é que você escolhe? Eu vou gritar, socorro, todos vêm aqui, você é um homem, eu sou mulher. Dentro da minha casa. O que é que você fará? Você é um adúltero, mesmo assim. Abu Bakr al-Miski disse, tá bom, eu vou fazer o que você quer, mas dê-me que eu vá à casa de banho, vou me lavar. Quando chegou lá, Abu Bakr al-Miski fez necessidades e levou as suas fezes, colocou em todo o seu corpo. Ok? Colocou de cabeça até os pés. Pintou o corpo dele com as fezes dele. E ele foi para a senhora e disse, agora vamos. A senhora não suportou o cheiro e tirou Abu Bakr al-Miski de dentro de casa. E ele foi lavar-se em casa, fez 2 rakats e disse, oh Allah, o cheiro das minhas fezes é melhor para mim do que o cheiro de zina. Consta que durante a noite foi dito para ele, tu fizeste isso por nossa causa e nós daremos algo em recompensa disso. Quando acordou, já estava a cheirar bem. Em vez de cheiros de fezes, era perfume. Disse, quando ele morre, as pessoas que o lavaram 3 dias, suas mãos cheiravam o mesmo perfume. Chama-se Abu Bakr al-Miski. Então você não venha me dizer que não tinha como. Não é você hoje que vai dizer, eu sou fraco, eu caí, E você nesta situação, o que você faria?
Allah me perdoa, toba, fum. Já viu o que este pensou para salvar-se de um pecado? Ok? Então você, para salvar-se de um pecado, faça de tudo, mas não caia nesse pecado. Ok? Essa é a informação, a mensagem. Se nós começarmos a trazer os hadiths aqui sobre o zina, por causa do tempo que nós temos, hadiths sobre zina. Esses hadiths sobre zina são vários. Tem os hadiths autênticos e tem os hadiths fracos. Eu queria até pedir ao chefe, mesmo mencionando a questão dos hadith, há uma coisa que nos intriga bastante, que é em relação ao versículo do Surat Al-Isra, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre o assunto. Normalmente nós estamos habituados a encontrar no Corão, وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala diz diretamente o que não fazer. Neste caso é não se aproximar. Eu gostaria de pedir ao Sheikh, agora quero mencionar os hadith também para nos ajudar a entender por que é que, diferente de outras passagens do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos exatamente não faça tal coisa, não, quando se trata do zina, mais do que não praticar, Allah diz para nem sequer chegar perto. Gostaria de pedir ao chefe para nos ajudar aqui, a entender. por dois lados, olhando para o versículo وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, não se aproximais do adultério. Tudo aquilo que te faz praticar o adultério, não se aproxime. Antes do adultério, estamos a falar de todos os meios. Estamos a falar de conversas privadas no celular, estamos a falar de olhares comprometedores, estamos a falar de estamos a falar de encontros, tudo aquilo que te leva, né? Em outras palavras, numa comunidade como nossa, você ser chamado matreco, em outras palavras. O medo de algo, o zina começa a ser castigado a partir dos meios, depois até a prática. O zina são os meios, porque a intenção logo, o zinador, ele prepara durante muito tempo. E esses meios que ele usa para levar a mulher para o zina, porque aquilo não acontece daqui para aqui, vamos lá fazer zina, não. Primeiro tem aquela paquera, estamos a falar dessa paquera, é um meio, esse meio que já é proibido, não aproxima nisso. Você entra na tua mensagem, entra no teu privado, está a apanhar uma mensagem lá, oi lindo, né? Essa mensagem já é comprometedora, né? Já estão a dizer tudo. Você é só para... A partir dessa mensagem começa o julgamento. Da forma como você irá responder essa mensagem. Toda mensagem é casado. Eu não sei o que é. Então, essas todas as mensagens aí... Minha esposa ligou para chegar e disse por aqui. Parece encomenda. Assim, mas é assim, todas essas mensagens aí é bom cortar, porque elas vão chegar para lá. Mas alhamdulillah que tem uma esposa preservadora, fica de olho mesmo, não deixa, não fracassa, fica de olho, se possível, mesmo responda às mensagens, já tem dona, ponto final, ok? Então, começamos daí, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, não aproximar todas essas informações que nos levam a nos atiçar o nosso instinto zinador. Porque esse instinto de pecado, né, o ser humano já tem. Então, é aquele nafsi que sempre gosta de algum pecado. Então, todo instinto que te leva a pensar, praticar algum pecado, haram. Hadith que nós iremos colocar aqui, né, que são assustadores. Se começarmos aqui, temos quantos minutos? 5, 10 minutos. É pouco. O hadith que temos aqui é assustador para o zinador. Mas resumindo,
zina numa sociedade, uma das coisas que é zina é desvalorizar a mulher perante Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, você violou uma serva de Allah sem a autorização de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Fattaqullaha bin-nisa, fa innakum akhastumuhunna bi amanillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Tenham medo de Allah através das mulheres. Saibam que vos foi dado essas mulheres como uma segurança de Allah, como uma amana de Allah. E tornou-se lícito para vós elas na cama pelas palavras de Allah. Allah é o dono, Allah é o dono delas. É Ele quem quer lhe dar. Quando você faz zina com essa mulher, a primeira coisa que você está a fazer aí diante de Allah é você romper esse vínculo com Allah. Você romper o vínculo com Allah. Segunda coisa que você deve perceber, como muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala olha para si com zanga. Ok? Allah olha para si, sem coisar os hadiths assim. Allah olha para si com zanga. A zanga cai para o transgressor. Você está a transgredir a ordem de Allah. Hadith que fala: "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min", o que significa não lhe retira totalmente a crença, mas por um momento você perdeu a crença, perdeu o imani. Onde você perde o imani da proibição, o imani da palavra de Allah, o imani de tudo aquilo que Allah, que você diz que crê. Então, o hadith quando está dizendo "Wala yazni zani hina yazni", aquele zinador quando comete o zina, wa huwa mu'min, tornar-se, quer dizer, alguma coisa ali, quando você vai, os nossos estudiosos colocaram duas coisas. "Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min". Não é possível entrar no zina sendo crente. Quer dizer, aqui alguns, os mais radicais, estamos a falar dos aqueles, não vou falar aqui o nome da seita, mas os mais radicais, não precisa falar o nome deles, eles consideram um pecado de motivo de descrença. São aqueles que não colocam esse pecado como menor, colocam como um pecado maior. Quando Allah está a colocar, por exemplo, no hadith do mensageiro, Allah está a dizer: "Walladina la yaqtuluna nafsa", aqueles que não matam, né? E a coisa que vem a seguir, exatamente, é aí onde eles colocaram a morte, sim, aquele que mata e aquele que faz zina, né? Colocaram como sendo dos grandes pecados. E esses grandes pecados só são livrados deles através de tauba. Então, para eles, colocam a situação, um zinador, tiram-lhe tudo mesmo. Agora, tem a posição moderada do Jahl Sunnat wal Jama'a. O Jahl Sunnat wal Jama'a interpretaram o hadith da seguinte forma: o imani, ele é retirado no momento de zina. Não pode um crente fazer zina. Naquele momento, se a morte cair para ti, Allahu Alam. Mas, naquele momento, ele é retirado aquela coisa que tem a ver com o imã. Porque você entra em algo que tem a ver com kufr. Isto é uma coisa que Allah proibiu e você vai. Então, pode vir a voltar esse imã, né? Mas o momento que você está a fazer, como Allah está a dizer, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Quando está a dizer, e isso foi proibido para os crentes. O que significa casamento de uma adúltera com um adúltero. Adúltero aqui, tem um ponto aqui que, por isso o assunto é um pouco, podia ter segunda parte, vamos ver. Não, inshallah. O assunto aqui, estamos a dizer assim, por exemplo, essa é a parte mais gravíssima, através desse versículo. Quando uma mulher, né, diz, eu prefiro que meu marido faça zina do que casar a segunda.
entra nesse lado. Allah. Quer dizer, entra nesse contexto. A mulher ali já perde a crença. O fato ela dela... prefere algo. Sim. Allah. Quando Allah está dizendo isso foi proibido para esse tipo de casamento. A mulher não pode satisfazer-se com um homem zinador. Não pode. Não pode alegrar-se, dizer, meu marido eu prefiro que ele tenha amantes, mas não case segunda. Como é possível uma crente desejar um homem zinador do que um homem casado? Não faz sentido. Qual é o sentido que tem quando o homem faz zina tendo uma mulher crente? Este casamento, até chega-se a dizer em algumas escolas, a mulher tem a autorização de pedir o divórcio. Estamos a falar numa situação dessa. Caso ela não queira perdoar, mas no nosso meio isto aí é... Quantos homens fazem isso aí? Qual coisa lá? Mas em termos de fé, Sim. em termos de crença, a mulher que sabe que meu marido é zinador, tem indícios de zinar? Tem. Tem todo o direito de dizer, eu não fico com um zinador. Porque eu me protejo, sou casta dentro de casa e não quero, preservo a castidade, e não quero que meu marido não faça o mesmo. Não. Porque Allah protege, coloca isso perante os crentes. Isso não se fala no nosso meio hoje. Pois. Não são coisas que nós podemos falar no nosso meio, porque o zina tornou-se normal, pão de cada dia. Principalmente, acredite, eu não acreditava nisso, mas eu já acredito. O zina está mais diante dos casados do que dos solteiros. Talvez os solteiros são mais cobiçados do que os... Vamos dizer o seguinte, os casados são mais cobiçados. Não. Né? Luqman está a bater na cabeça, Sheikh, é verdade. Luqman está a bater na cabeça. Os casados são mais cobiçados até o ponto deles dizer, mas até os nossos irmãos que estão com o número preenchido, 4, mas não tem uma prerrogativa de mais 5. Quer dizer, como é possível um homem... Eu pensei que ele ia dizer, vou diminuir. Não, está a dizer, não. Cada vez mais está a vir uma. Eu desejo ser a 5ª. Eu desejo ser a 6ª. Então, isto não tem limite. Então, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah nos proteja. E vamos fazer, inshallah, aquilo que vamos falar do zina. Eu evitei entrar nos detalhes dos hadiths porque ia necessitar de explicação. Sim. Dos solteiros até os casados. E aí seria uma hora e não sei o que, mas inshallah ficou essencial. Ficou, Sheikh. Não precisamos, assunto de zina, o que nós não precisamos de mentir para Rasulullah. Isso é pior. Não precisamos de trazer hadith que não seja autêntico. Pelo menos dizer que esse hadith é autêntico, este é fraco, mas diz isso. Então, o importante, inshallah, é trazer os hadiths autênticos, todos eles, inshallah. Estamos aqui na Nur TV, onde o brilho não pode ser apagado. Alhamdulillah. Sheikh, mesmo para terminar, eu gostava de pedir, Sheikh, sabemos, conforme o hadith que foi mencionado, mas também o ayat que estávamos aqui a trazer, Allah subhanahu wa ta'ala fala da preservação da castidade como uma das características daqueles para os quais foi preparado o Jannah. Faça-nos entre eles. Amém, ya Rabbi. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também promete o Jannah para quem assegura a sua castidade. O que eu gostaria de pedir ao Sheikh para partilhar conosco para terminar. Nós somos seres humanos que queremos sempre o Jannah, mas ajuda-nos muitas vezes a manter este sabr que é necessário quando sabemos dos efeitos positivos daquilo que estamos a fazer. Então, para além do Jannah ou antes do Jannah, quais seriam os benefícios aqui no dunya da nossa vida social de nós preservarmos a nossa castidade? A primeira coisa, ativar a benção de Allah. Essa é a coisa que nós íamos ativar. Quem ativa a bênção de Allah
Há duas coisas, cada assunto abre uma porta, mas vamos lá ver se aqui vou tentar coisar. نعم Nós temos dois tipos de bênção, né? Temos al-barakatu ma'nawiyatu lazima. نعم Al-barakatu ma'nawiyatu lazima é aquela bênção que é extensiva para tudo. Tâmara, água, mesquita, a castidade, tudo isso. نعم Chama-se al-barakatu ma'nawiyatu lazima. Tem a segunda, chama-se al-barakatu muntakila. Zatiyatu muntakila. Essa bênção só é atribuída ao profeta. طيب Chama-se al-barakatu zatiyatu muntakila. É aquela bênção que é transmissível. O que significa algo que o profeta mexia, tornava-se abençoado. Sua esposa, né? Sua cama, sua roupa, seu dinheiro. Ninguém mais tem isso. Essa bênção. Ninguém mais tem. Ninguém é abençoado e a bênção dele transmite para outros. Quem abençoa é Allah. نعم Quem procura a bênção de Allah, procurar a bênção de Allah faz parte da adoração. Ok? سبحان الله É algo que tem a ver com a adoração. Procurar a bênção de Allah. Qual é a bênção que nós estamos a procurar aqui? Estamos a procurar al-barakatu ma'nawiyatu lazima. É aquela bênção que no seu significado ela é contínua. Ok? لازم Ok. A questão que nós estamos a colocar de um homem que coloca a sua castidade para Allah, dizendo o seguinte: Allahumma, ou Allah, eu protejo a minha castidade, cumprindo a sua ordem e procurando a sua satisfação. Fabarak li fihi, e conceda-me a sua benção nisto. Allah subhanahu wa ta'ala, quando abençoa este homem, abençoa ele em tudo que tem a ver com ele em primeiro lugar. Estamos a falar trabalho, estamos a falar saúde, estamos a falar tudo que tem a ver com ele. Ele é abençoado. As doenças, pode estar doente, sim. Né? Como dizia o companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quando falava do hadith de Abdullah bin Abbas, dizia assim: nós protegemos-nos, mantivemos-nos na castidade na nossa juventude e Allah nos protege na nossa velhice. O que significa eles protegeram-se enquanto jovens no cumprimento das ordens de Allah. Então tiveram 100 e tal anos, ok? E com uma força de jovem. Tiveram uma vida abençoada. Então, tens essa prerrogativa de Allah lhe conceder, não lhe conceder baixas na vida. Allah não trazer efeitos maus na tua vida. Dos efeitos maus, antes de entrar noutros, eu só olho só para a questão da saúde. Saúde. É uma questão que pode destruir com tudo que você construiu. Ok? Quando ela bate a tua porta, tu podes derrubar toda a tua riqueza. Só para ir atrás. Exato. Subhanallah. Podes derrubar toda a tua família. Podes derrubar toda a sua vida. E nada acontece. Não existirá medicamento algum, por mais que seja eficaz, que será capaz de curar a tua doença. Não existirá médico algum, por mais que seja especialista, que será capaz de dar algum apoio a ti. Porque tu foste retirado da bênção de Allah. Então o teu sofrimento é mundano até a morte. Então a proteção, manter a castidade, atrai a bênção de Allah. Quando você atrai a bênção de Allah, subhanahu wa ta'ala, os teus filhos, a tua esposa, o teu lar, o teu casamento, todo ele é atraído pela bênção. Os teus filhos são protegidos, a tua esposa é protegida. E essa proteção não significa só nisso. Allah facilita todo o processo da vida deles, o crescimento. Mashallah. Tu não tens muitos problemas,
Por isso que o último hadith que vamos colocar nisso é a súplica do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que narrou Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Quando Abdullah, filho de Umar, dizia, o profeta fazia a seguinte súplica: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika. Oh Allah, me proteja contra tudo aquilo que faz com que eu perca a tua graça. Aquilo que me... Então, estamos a colocar o pecado lá. O zina é um deles, que retira a graça de Allah. Tudo que Allah lhe deu de graça, tu pagas mal. Wa tahawwul afiyatika. E a mudança do meu bem-estar. Hoje acordaste bem, vives bem, andas bem. O bem-estar é uma bênção que Allah lhe concede. Quando tu não tens preocupação, é olharmos para a nossa volta, sabermos quantos nossos pararam tudo por causa do mal-estar. O retrocesso é maior. É só olhar para a Palestina, é só olhar para tudo aquilo. Pessoas que não conseguem estar num lugar assim à vontade a conversar. Pessoas que não conseguem ter um tempo para estar na mesquita, conversar. Pessoas que não conseguem, não estão com segurança. Então, quando Allah coloca isso na tua vida pessoal, você já não tem segurança. Já não tem bem-estar. Você só vive de manhã, tarde, à noite a chorar. Tua filha a chorar, tua mulher a chorar, todos a chorar. E é uma vida sistemática. Guafujaa nikimatuka. É isso que nós íamos falar nos assuntos que têm a ver com hadiths de zina. Guafujaa nikimatuka significa fajá. Fajá é como acontecer algo inesperado de mal na minha vida. É você andar, né? De repente, você despediu e tua família está a receber ligação que você está no hospital, não voltou mais. Uma coisa caiu, né? Por cima de ti. Existiam pessoas que estavam a fazer uma obra, um martelo, algum equipamento lá, pum, veio atingir-te. Isso chama-se fajá. O zinador atrai muito a fajá. Por isso chama-se mautul fajá. É aquela morte inesperada. Vou dormir, foi. Deixa ela descansar aqui um pouco, foi. Então existe nikma. A nikma é castigo. São castigos que Allah traz de forma inesperada. Imagina se a morte já é assim. Quando Allah diz no Surat Yasin, La yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Eles não serão capazes de dar algum recado, nem voltar para a sua família. Saíram para ir trabalhar, saíram com um objetivo, não voltaram nunca mais. Nem um adeus. Morreram assim. Wajami sakhtuka. Tudo aquilo que leva à sua insatisfação. O zina leva para a insatisfação de Allah. Então é preciso colocar todas essas coisas, que quem se protege do zina se protege dessas 4 coisas. São coisas que mais se protege. Quer dizer, quando Allah te abençoa, você tem um mundo que vai... Nós não estamos a dizer que é a segunda bênção. Estamos a dizer a primeira bênção. A zatiyatu muntakila pertence ao mensageiro. Somente ao mensageiro. Aquele que... Esses todos que vêm, dizem que eu vou te abençoar aqui, isso tudo... Você foi no haram fazer assim, Kaaba assim, tudo... Aquele Kaaba é abençoado. Mas a sua bênção não... Entrar também no Juma Mubaraka. Ok? O Juma, sim, é um dia abençoado, mas ele não é Allah que abençoa o Juma. Então é Allah quem... Esse nosso programa é abençoado. Sim, mas é Allah quem abençoa. Então nós não temos que dizer estou num programa abençoado. Temos que dizer que Allah abençoe o nosso programa, porque o dador da bênção é Allah. Então,
quando nós procuramos a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, a bênção, ela transforma de pouco e beneficia de muito. Mashallah. A bênção, uma coisa pequena. Quem está abençoado não precisa se preocupar com a quantidade. Porque a bênção em si já vem com quantidade. Mashallah. O que ela quer no final é beneficiar. Exato. Então, sempre procura isso. Não procure, mas basta lá lhe garantir a bênção. O que nós todos precisamos é lá garantir a bênção. Se Allah te garantiu a bênção na tua vida, então saiba que o resto é só beneficiar os demais. Que Allah nos faça nós, na nossa preservação da castidade, procurar sempre adquirir a bênção de Allah. Amém, ya Rabbi. Não procuramos o que as pessoas irão dizer, o que as pessoas irão falar, mas procuramos cativar Allah subhanahu wa ta'ala, nos abençoar. Como Allah abençoou os profetas, como Allah abençoou as cidades, como Allah abençoou os dias, as noites, essas coisas todas. E isso vai nos fazer nós servos abençoados. Amém, ya Rabbi. Quando somos servos abençoados, ninguém nos toca. Tayyib. Quando não somos, todo mal bate à nossa porta. Subhanallah. Não Subhanallah. conseguimos nos proteger. Isso se estraga, aquilo se arranja, isso tudo. Quer dizer, estamos a correr no mesmo lugar. Então, o que as pessoas... Por isso que o profeta mais procurava era isso. A bênção Nos seus companheiros. Não procurava primeiro agradar ele. E uma coisa, só que queria fechar com ele aqui, que queria só dar conselho. Quando falamos sobre amor de Allah, amor por Allah, é uma coisa que tem que ficar clara. Eu te amo, entra no zina. Por Allah eu te amo, entra no zina. Isso é grave, porque amor por Allah, conforme vem muitos hadiths, é amar certamente porque Allah ama, da forma como Allah ama, para que Allah lhe recompense pelo teu amor. Amar não pode dizer te amo por Allah, algo que Allah odeia. Não pode dizer que é para Allah da forma como Allah não gosta. E tem que saber que isso que eu estou a amar, porque faz parte da adoração, o amor. Então é para ser recompensado aquilo que você é. Senão o profeta não diria, a pessoa estará com quem? Ama. Não. No dia do juízo final, cada um de vós veja quem ele procura amar. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, Ayyul ural iman awthaq, qual é o nível do imã é confiável? Companheiros disseram, salati. Quem faz muito... Muita gente se engana com isso, hoje em dia. Principalmente nós homens. A mulher fazer muito salati, muito jejum. A mulher usar sempre coberta, não é sinônimo de confiança. Conforme este hadith. Os companheiros disseram, quando o profeta perguntou, Ayyul ural iman awthaq, qual é o nível de imã que dá mais confiança? Disseram salati. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse não. Salati é bom, mas não é. Disseram jejum. Minha mulher jejua muito. Aquela moça, eu vou casar com ela porque faz muito jejum. Para aquela moça, pode dizer bom, mas não é. Jihad também não é. Disse, Inna al-urali awthaqul urali iman, hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Allah. Quando existe confiança, quando a pessoa já ama por Allah e odeia por Allah. Se a pessoa odeia Allah para te amar, como que você confia? Se ela traiu o seu traidor, seu criador. Seu criador. Subhanallah. Subhanallah. Se
com ela primeiro tem que dar confiança a Allah. Ela pode morrer de fome, pode não sei o que, mas nunca trair Allah. Você é ser humano. E o homem tem que saber, os homens têm que saber isso, tem que testar isso no casamento. Quando a pessoa tem amor por Allah, ama o que Allah ama, da forma como Allah ama, essa mulher é confiável, esse homem é confiável. E saber, Allah está a dizer, hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, todo aquele que desobedece a Allah por amor, Allah castiga ele através desse amor. Allahu Akbar. Subhanallah. Era para falarmos sobre castidade só. E o Sheikh Nour trouxe-nos aqui, que já é uma ajuda, né? Para quem já está a pensar no seu casamento e todo o resto, já tem aqui as dicas iniciais, subhanallah. Sheikh, nós rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que ele recompense com o melhor dos dois mundos e rogamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda da sua bênção, nos afaste de tudo aquilo que pode afastar a sua bênção, que nos afaste de qualquer dificuldade inesperada e que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos dentre os seus servos prediletos. Amém, ya Rabbal Alamin. E não esqueçam, o Sheikh já disse, a bênção, ela pode vir pouca, mas ela vai beneficiar muito. Significa, você tem abençoado, está bem, é suficiente. Não... Sheikh, jazakumullah khairan. A todos os nossos telespectadores, nós voltamos, inshallah, na próxima semana e esperamos encontrar a cada um de vocês. Não se esqueçam de compartilhar não somente este vídeo, mas todos os outros que estão na página, na esperança de que, buscando a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, sejam recompensados. Até a próxima, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.